Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wellington Silva respondendo aqui mais uma questão de física para vocês envolvendo a parte de conservação de energia, tá? Então já vai curtindo o vídeo, comentando aí de qual cidade, qual estado você é. Fala aqui de João Pessoa, Paraíba, a nossa meta é chegarmos aí aos 28.100 inscritos. Olha só a questão do Enem que diz assim, ó. Numa feira de ciência, o estudante utilizará o disco de Maxwell, um ioiô, para demonstrar o princípio da conservação de energia. A apresentação consistirá em duas etapas. A primeira etapa diz o seguinte: a explicação de que, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Na etapa 2, o cálculo da energia cinética de rotação, que é o que vai nos interessar, do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo. Tá? Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, né? Escrito de uma maneira diferente, e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível em comparação à velocidade angular. Tá? Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo. As especificações do tamanho do brinquedo, isto é, de comprimento, largura e altura, assim como da massa de seu disco de metal, foram encontradas pelo estudante no recorte de manual ilustrado a seguir. Então tá tudo bonitinho aqui, ó. Eu tenho conteúdo que é a base, hastes, barra superior, disco de metal, tamanho 300 por 100 por 410, tudo em milímetro. A massa do disco 30 gramas. Ele quer saber o seguinte: o resultado do cálculo da etapa 2 em Joule. Etapa 2 que ele está falando de energia cinética. Eu preciso fazer algumas alterações aqui. Para que a resposta seja em Joule, a massa não pode ser em gramas, tem que ser em quilogramas. Se eu tenho 30 gramas, para quilogramas, é só eu voltar quantas casas? 3 casas, né? Partindo daquele pressuposto que eu tenho quilograma, hectograma, decagrama e grama. Você volta uma, duas, três. Por isso que 10 é menos 3. E também em relação aos comprimentos aqui, comprimento, largura e altura, eu vou precisar da altura. A altura é de 410 milímetros. Então eu tenho metros, decímetros, centímetros e milímetros. Também voltar quantas casas? 3 casas. Então eu posso pegar 410 e multiplicar por 10 a menos 3, que isso vai estar em metros. Certo? Então é o seguinte: quando o objeto estiver no ponto mais alto, eu vou chamar de ponto A, e estiver no ponto mais baixo, eu vou chamar de ponto B. Como se trata de conservação de energia, a gente tem o seguinte, que a energia mecânica no ponto A tem que ser igual à energia mecânica no ponto B. E sabemos que a energia mecânica é a soma da cinética mais a potencial. Certo? No ponto A é para A, no ponto B é tudo para B. De forma que quando ele está no ponto mais alto, ele para de subir, então a energia cinética é zero. Tá? A energia potencial no ponto A vai ser mgh no ponto A. Eu quero descobrir a energia cinética no ponto B, está na segunda etapa ali. Então não vou abrir a fórmula. E a potencial no ponto B, que também é mghb. Organizando isso aqui, para deixar isolando já a energia cinética no ponto B, a gente vai fazer o seguinte: você percebe que isso aqui que está positivo passa para o primeiro membro negativo. Então vai ficar assim, ó, mgh menos mghb. Isso tudo igual à energia cinética no ponto B. Você acaba percebendo que dá para colocar o mg em evidência. Então a gente vai fazer assim, já organizando aqui, a gente vai colocar assim: a energia cinética no ponto B é igual a mg em evidência, vai ficar HA menos HB.
Então a energia cinética no ponto B vai ser igual a massa, a gravidade, a altura H menos 1/3 de H. Porque é isso que dá a questão, né? A altura máxima é H, e aí ele vai cair até ficar 1/3 da altura. Quando ele fica 1/3 da altura, organizando isso, eu passo a ter assim, ó, energia cinética no ponto B é igual a massa, gravidade. Fazendo essa operação aqui, você tem o seguinte, ó, 3 multiplica o H, fica 3Hs menos 1, vai ficar quanto? 2Hs. Mas o denominador continua. Agora a gente vai fazer somente as substituições dos valores, tá bom? Então, fazendo a substituição dos valores, você vai ter assim, energia cinética no ponto B igual a massa já transformada fica 30 vezes 10 a menos 3, a gravidade que é 10 vezes 2 vezes a altura que é 410 vezes 10 a menos 3, dividido por 3. Tá bom? Então a gente vai fazer agora o seguinte. Eu vou deixar as notações científicas por fim, tá bom? De forma que você vai ter o seguinte aí. Você vai ter 30 vezes 10 vezes 2 vezes 410, certo? Dividido por 3. Isso vai te dar 82.000. Isso vai me dar uma energia cinética no ponto B de 82.000 vezes 10 a quanto? Eu vou pegar agora as notações científicas. 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, eu repito a base, somos expoentes, dá menos 6. Então, tem um erro de digitação aqui, eu vou eliminar isso aqui, ó. Nas alternativas, certo? E agora você vai ver o seguinte. A notação científica, a vírgula está aqui, ó, no número inteiro. Então, eu vou voltar quantas casas? 1, 2, 3, 4. Então, na verdade, isso aqui vai ficar assim. Vai ficar 8,2 vezes 10. Se eu voltei 4 casas, então vai ficar tipo assim, menos 6 mais 4. Tá? Então fica 8,2 vezes 10 a menos 2 joules. E essa resposta, esse gabarito vai ser exatamente a letra B. Certo? Quando você anda a casa decimal para a esquerda, você vai aumentar aqui no expoente. Então, a resposta gabarito é a letra B de bola. Bom, então é isso. Se você gostou da explicação, curta o vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até a próxima resolução. Valeu!